Juízes capítulo de número 6. Quantos guerreiros vieram aqui nessa noite? O Senhor tem falado de guerra, amém? A guerra, o Senhor está pelejando em nosso favor, em nome de Jesus. Não é para você se acovardar, não é para você temer, amém? Tema ao Senhor teu Deus, que Ele fará tudo em teu favor, em nome de Jesus. Capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Quem encontrou diz amém. Em nome de Jesus. Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Vamos pedir a Deus para que fale conosco nessa noite. Ore ao Senhor, feche seus olhos em nome de Jesus. Que Deus possa me usar nessa noite. Espírito Santo de Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Pedimos que o Senhor use a minha boca. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui para falar conosco, Pai. Senhor, nós carecemos de ouvir a Tua voz, ó Deus, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Se nós meditarmos no livro de Juízes, desde o capítulo 1 em diante, nós vamos perceber que o povo de Israel sempre tropeçava, sempre caía, sempre pecava contra Deus, mas Deus sempre levantava alguém, sempre levantava um homem de Deus para ir lá e pregar e corrigir o povo de Israel, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados e pudesse ser livre da opressão do inimigo. Se você ler do capítulo de número 1 em diante, você vai perceber que Deus sempre levantava um homem ou uma mulher, como levantou a Débora para estar livrando a Israel, para estar livrando o povo da servidão do inimigo. Amém? Em nome de Jesus. No capítulo de número 6, relata do versículo de número 1 até o versículo de número 6, que o povo, olha aí, o versículo de número 1, os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do... Então sempre que o povo fazia o que era mal diante do Senhor, Deus permitia a servidão no seu próprio povo. Deus se alegra na servidão do seu povo, igreja? Repita comigo: Deus não se alegra na servidão com o seu povo. Então Deus, Ele não se alegra quando eu e você estamos debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, de uma servidão, debaixo de algo que não agrada, que Ele não quer nem para mim e nem para você. Aqui no versículo de número 1 diz que o Senhor entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor entregou o seu povo nas mãos dos midianitas, e os midianitas escravizaram o povo por 7 anos. Imagine-se durante 7 anos o povo servindo a um povo estranho, a um povo pecador, a um povo rebelde, porque os midianitas adoravam outros deuses, porque os midianitas eram religiosos, mas o povo de Deus, que se diz povo de Deus, só acreditava num único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Então não deveria estar debaixo de uma servidão, não deveria estar por tanto tempo, por 7 anos, escravo na mão do inimigo. Mas foi o que aconteceu. Porque
quando nós pecamos contra Deus, Deus ele pega a gente e fala assim: poxa, ele pecou contra mim, então eu vou permitir uma situação para que ele entenda que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida, para que ele entenda que ele precisa se arrepender dos seus pecados, para que ele entenda que sem mim ele não pode fazer nada. É por isso que Deus ele permite situações na minha vida e na tua vida. Ou você acha que Deus ele fica contente em ver nós escravos servindo alguma situação difícil na nossa vida? Não. Deus ele não se alegra, Deus ele se entristece ao ver o nosso sofrimento, ao ver a nossa destruição, porque o pecado ele faz isso comigo e com você. O pecado ele faz isso com a humanidade, e se nós não tomarmos cuidado com isso, acontece o que aconteceu com o povo de Israel. Ficaram servindo aos midianitas por 7 anos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. No versículo de número 2, acompanhe aí. Versículo de número 2: prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortalezas. Sempre que Israel o quê? Estão acompanhando, igreja? Sempre que Israel o quê? Semeava, olha o que está dizendo aí: subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Então sempre que o povo de Israel semeava, plantava sua comida, ia lá os amalequitas, iam lá os midianitas e roubavam tudo que era dele. Imagine eu e você semeando, plantando algo, e aquilo que você está plantando será algo em vão. Você fica com aquela preocupação: poxa, eu estou plantando, mas o inimigo a qualquer momento pode vir aqui e roubar tudo que eu tenho. Eu estou aqui semeando, mas a qualquer momento o diabo, o inimigo pode vir aqui e roubar tudo que eu tenho. Nós temos algumas sementes na nossa mão. O Senhor entregou para mim e para você. O Senhor entregou quando você entregou a sua vida a Ele. Que semente é essa? Nós temos a semente, eu anotei aqui, da nossa vida espiritual. Nós temos a semente na nossa vida ministerial. Nós temos a semente da nossa família, casamento, da nossa vida material e vida financeira. Nós temos essas sementes na nossa mão, mas se nós plantarmos essa semente, semear essa semente de qualquer maneira, querido, vai ser algo em vão. O que o Senhor está falando para mim e para você? Se nós plantarmos a semente na desobediência, no pecado, o que vai acontecer vai ser algo em vão. Se nós plantarmos a semente na nossa família, se nós quisermos que a nossa família se converta, aceita Jesus, nós temos que semear, orar por eles, mas também aplicar o que o Senhor está mandando para mim e para você. O que o Senhor manda para mim e para você? Que eu e você dê testemunho. Que eu e você influencie a nossa família para servir a Deus. Não basta somente orar, porque na maioria das vezes nós oramos ao Senhor: Deus, converte a minha família. Você está lá semeando na sua família. Senhor, abençoa a minha família, converte a minha família, salva a minha família. Mas por outro lado, eu e você temos andado contrário. Por outro lado, eu tenho dado mau testemunho. Por outro lado, eu tenho feito coisas erradas na frente da minha família. O que vai acontecer? A minha semente vai ser em vão. Foi o que acontecia com o povo de Israel. Plantava, semeava, mas os midianitas iam lá e roubavam. Porque não adiantava, o povo estava plantando, estava semeando, mas estava desobedecendo a Deus, estava no pecado. Como o Senhor sempre fala aqui, pecado não é coisa escandalosa. Pecado é aquilo que é contrário à vontade de Deus, que eu e você muitas vezes praticamos, que eu e você muitas vezes falamos, que eu e você muitas vezes falamos e pensamos, queridos. Mas o Senhor manda eu e você arrancar fora, lançar fora, mas eu e você muitas vezes continuamos do mesmo jeito. O Senhor fala para mim e para você nessa noite: você quer semear e quer que a sua semente dê frutos, quer que a sua semente produza, quer que a sua semente cresça, então você tem que plantar a semente na obediência. O que o Senhor está falando para mim e para você? Você quer que a semente do teu ministério cresça? Porque o Senhor tem um ministério para mim e para você. O Senhor tem uma função para mim e para você. Ninguém foi chamado
simplesmente para ficar na cadeira, simplesmente só para ouvir a palavra de Deus, simplesmente para apenas ficar como espectador. Não, Deus ele te chamou para alguma coisa, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Por que eu falo para você glorificar a Deus por isso? Porque você é o último na obra de Deus, amém? Você é o último nos projetos de Deus. Você é o último nos planos de Deus. Mas para isso você tem que entender, eu preciso semear. O que eu tenho que semear na minha vida? Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que estudar. Eu tenho que meditar na palavra de Deus. Como eu quero ser alguém aos olhos de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não mergulho nas Escrituras, se eu não estudo a palavra de Deus? Essa palavra é para mim e para você. Porque na maioria das vezes eu e você não pega a Bíblia para ler. Eu e você não pega a Bíblia para meditar, para estudar. Aí nós falamos, mas eu estudo tanto, eu trabalho tanto, mas não tenho tempo para a palavra de Deus. Não tenho tempo para investir no meu ministério. Não tenho tempo para investir no reino de Deus. Não tenho tempo para semear no reino de Deus. O Senhor fala para mim e para você, é momento de eu entender que a semente está na minha mão. A semente do meu ministério. Eu tenho que estudar. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter uma vida de oração, de devoção a Deus. Como está a minha vida e a tua vida? Como você está investindo a semente do teu ministério? Ou você está dizendo, peraí, mas eu sou tão novo ainda, mas você já começou a pensar que tem uma semente na tua mão? Mas peraí, eu não conheço nada de Deus ainda. Você está esperando o quê? Para aprender, para se esforçar, para correr atrás. Mas peraí, é isso, aquilo, eu estudo tanto, eu trabalho tanto. É momento de você começar a pensar no teu ministério. É momento de você parar para pensar que Deus tem algo para a tua vida, para você resgatar outras lá fora, amém? Para você resgatar famílias destruídas, para você investir no reino, no evangelismo, na obra de Deus, amém? Existe uma semente. Olha para a tua mão agora, em nome de Jesus. Olha para a tua mão. Olha para a tua mão, não olhe para mim agora não. Olha para a tua mão, em nome de Jesus. Existem sementes na tua mão. Existem sementes na tua mão. O que você vai fazer com ela a partir desse ano? Você quer que ela morra? Você quer que ela fique infrutífera? O que você tem feito com a semente que Deus tem colocado na tua mão? Não quer dizer que porque eu estou aqui pregando, que eu estou usando a semente. Não, somente pregar aqui no púlpito não é suficiente. Tem muita coisa para fazer lá fora, amém? Tem muita coisa para fazer na rua que eu moro, na minha vizinhança. Tem muita coisa para mim fazer no meu bairro. Tem muita coisa para mim fazer nesse município, nessa cidade. Mas Deus ele tem falado para mim e para você. Existe sementes na tua mão. O que você vai fazer com ela? O povo de Israel deixava os midianitas roubar. O povo de Israel deixava os midianitas tomarem tudo, roubarem tudo. Você tem deixado o diabo roubar a semente das suas mãos? Você tem deixado o diabo roubar a semente que está em suas mãos? A semente para você influenciar a sua família? A semente para você investir na igreja? A semente para você investir no teu ministério? Outras mais. A semente para a sua vida material, financeira, ser abençoado? Existem sementes. O Senhor fala para mim dizimar, o Senhor fala para mim ofertar. Eu dizimo, eu oferto. O que eu tenho feito com a semente que Deus tem me entregado? Eu estudo, eu corro atrás, eu me esforço, eu trabalho. O que você tem feito com a semente que Deus tem te entregado para você ser abençoado? Para você ser o maior beneficiado com o que o Senhor tem entregado? Deus ele tem falado para mim e para você. É momento do quê? O Senhor falou, através do amigo. É momento de guerrear. Guerrear é entender que existem sementes que elas precisam dar frutos na minha vida. Amém? Guerrear é entender que existem sementes que elas precisam produzir na minha vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Capítulo de número 5. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim: subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão
numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel reconheceram que estavam pecando contra Deus. Eles reconheceram que estavam fracos, precisando de Deus. E eles começaram a clamar: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós estamos aqui, debaixo dessa servidão, debaixo dessa servidão do inimigo. É o que eu e você temos que fazer. Talvez nós estamos sofrendo dores que não é para a gente sofrer. Talvez a gente está debaixo de um jugo que não é para a gente estar. E nós não clamamos a Deus. E nós não oramos a Deus. Deus, o primeiro passo do povo aqui foi reconhecer a situação deles. Foi reconhecer que eles estavam servindo o inimigo. Foi reconhecer que eles tinham pecado contra Deus. Você já fez isso na tua vida? Nós já fizemos juntos isso. Reconhecer que tem algo errado na nossa vida. Reconhecer que talvez tenha alguma coisa fora do lugar, fora do prumo. Reconhecer que nós precisamos se arrepender, que nós precisamos reconhecer como o povo de Israel reconheceu, clamar a Deus. Talvez você precise disso, é clamar a Deus. Clamar a Deus. Clamar a Deus é você não se esquecer de quem está ao seu lado e falar: Deus, eu reconheço a minha situação. Eu reconheço que eu estou, a culpa é toda minha. Eu reconheço que a culpa não é dos irmãos, a culpa não é do meu esposo, a culpa não é da minha irmã, a culpa é minha. O povo de Israel começou a clamar a Deus. E Deus, olha o que ele fez aqui. Versículo de número 8. Enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, eu vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Olha que tremendo, amados. O povo clamou a Deus, o povo reconheceu que eles estavam servindo a outro Deus por conta do seu pecado, clamaram a Deus, e Deus enviou um profeta para falar com eles. Ou seja, quando você clama a Deus, Deus sempre vai te dar um escape, amém? Deus sempre vai te dar uma direção. Deus sempre vai te mostrar o caminho. Quando você clama a Deus, Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Agora, quando você não clama a Deus, quando você fica com o teu coração duro, quando você não dá mais ouvido para a palavra de Deus, o que acontece? Você continua debaixo da servidão. Você continua sofrendo dores que não é para você sofrer. Você continua sofrendo dores de parto por algo que não é para você sofrer mais, porque você é filha, você é filho, amém? Porque nós somos filhos de Deus. Agora, será que você está sofrendo algo porque falta você reconhecer e clamar a Deus? Falta você confessar o seu pecado? Falta você dizer: Deus, sem o Senhor eu não consigo mudar, eu não consigo vencer essa situação, eu não consigo vencer esse mal na minha vida? Até quando você vai empurrar com a sua barriga? Até quando? Até quando nós vamos empurrar com a barriga? Um dia as coisas vão mudar. Um dia as coisas vão entrar no eixo. Querido, eu falo com base na palavra de Deus. As coisas vão entrar no eixo quando eu e você tomar uma atitude. Quando eu e você tomar uma decisão, como tomou o povo de Israel. Eles clamaram, eles tiveram uma iniciativa. Eles reconheceram o seu pecado. Eles reconheceram que eles estavam na perdição. Eles reconheceram que estavam sendo escravos do diabo. Querido, muitas vezes nós mantemos uma pose. Nós mantemos aquela pose: não, está tudo bem. Está tudo bem, só colocar uma roupinha, só colocar uma gravata, vou mostrar que está tudo bem. Mas não é bem assim. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o que está no nosso interior. Deus conhece como está a nossa vida.
vida, querido. É momento de reconhecer e falar: Deus, muda-me. Deus, eu confesso meu pecado agora. Se eu não vencer isso, a minha vida vai continuar sendo destruída. O inimigo, ele maqueia que está tudo bem, e nós empurramos com a barriga. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando se passaram 7 anos, que o povo resolveu clamar a Deus. Será que a minha situação é a tua? Já se passaram 5, 6 anos e a gente está aí, ó. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Mas Deus está falando: a semente está na tua mão, semeia, planta, rega, ora, foge do pecado. E a gente: não, está bem. Um dia eu largo isso, um dia eu abandono aquilo, um dia eu paro de fazer isso, um dia eu vou ser santo, um dia eu vou orar. E os dias estão passando, querido, e as coisas não mudam na nossa vida. Mas Deus está falando para mim e para você: não tem ninguém aqui que não precisa ouvir isso. Até eu, todo mundo. Até o pastor, se estivesse aqui, todo mundo precisa abandonar o pecado. Abandonar o que te faz mal. Quer semear e quer que ela produza? Quer que ela tenha vida? Quer que ela dê fruto? Plante ela na obediência. Se nós plantarmos de qualquer jeito, não vai ir para frente. Mas a gente tem projeto de construir. Se a gente plantar de qualquer jeito, não vai para frente. Mas a gente tem projeto de meter a marreta na parede e fazer outra. Se não semear da forma que Deus quer, não vai para frente. Deus não trabalha na bagunça, Deus trabalha na organização. A organização começa dentro de cada um de nós. Não adianta a gente querer mudar o mundo, mudar a igreja e não mudar cada um de nós, querido. Mas vamos mudar a igreja, tem que mudar o obreiro, tem que mudar quem canta, tem que mudar quem limpa. Querido, não é assim, é mudar cada um de nós. Amém? Quantos estão recebendo nessa noite? Mudar cada um de nós. A semente está na sua mão. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com ela ano que vem? Quer que dê frutos? Plante na obediência. Quer que vá para frente? Plante na obediência. Agora eu vou plantar na obediência. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Quantos aqui já obedeceram a Deus? Pode ser sincero. As coisas não começaram a fluir? As coisas não começaram a dar certo? Quando você pecou contra Deus, não andou para trás? É assim na vida de todo mundo, querido. Você obedece e sobe degraus. Aí você está plantando. Você desobedece, você volta tudo. Volta tudo. Plante na obediência. Deus vai prosperar a semente que está na tua mão. No teu ministério, na tua família, na tua casa, amém? No teu casamento, na tua vida financeira e profissional, amém? É o que Deus vai fazer, a vontade dele para a nossa vida. Em nome de Jesus. Versículo de número 7. Ou melhor, versículo 11. Versículo de número 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem? Olha que tremendo, ele estava lá escondendo o trigo. Estava lá trabalhando para que os midianitas não fossem lá e roubavam o que o povo semeou o ano todo, talvez. Imagine você lá semeando, plantando, guardando, e ao mesmo tempo você olhando para o lado, assustado do povo midianita invadir lá e roubar tudo que você plantou. Imagina uma situação dessa. Aí aparece um anjo do Senhor e fala: Deus é contigo, homem valente. Olha que interessante, Deus, no momento de aflição, no momento de angústia, foi e falou com um homem de Deus, um homem valente. Mas por que Deus falou com aquele homem? Porque o povo clamou a Deus, falou: Deus, nós precisamos de alguém para nos livrar, nós precisamos de alguém para ir diante de nós e nos livrar dessa servidão. E Deus foi lá e enviou um anjo para falar com um homem valente. Sabe o que Deus nos ensina? Deus, Ele confia em mim e confia em
Aí você fala, mas eu não sou valente, mas eu não tenho coragem, mas quando eu vejo um mosquitinho assim, eu já penso que é da dengue e eu saio correndo. Querido, você é uma pessoa valente, amém? Aos olhos de Deus você é corajoso, é corajosa. Você tem algo especial que Deus confia. Quando Deus olhou para ele, olha o que ele disse aqui no versículo 13. Quando o anjo falou com ele, no versículo 13, Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão era um homem valente, mas porém era um homem cego. Gideão era um homem cego. Gideão começou a falar: olha, a culpa não é nossa, a culpa é de Deus. Foi Deus que nos desamparou, foi Deus que abandonou. Nós estamos fazendo o que é certo, mas ele estava cegado no entendimento. Quando nós estamos no pecado, nós pecamos contra Deus, é o que acontece comigo, é o que acontece com você. Nós ficamos cegos, nós começamos a culpar outras pessoas, nós começamos a culpar Deus, nós começamos a culpar situações. Gideão podia muito bem dizer: a culpa é toda nossa, realmente nós pecamos contra Deus. Eu sou um homem valente, eu sou um homem corajoso, mas nós pecamos contra Deus. Mas ele estava tão cego que ele estava dizendo: Deus nos desamparou, Deus nos abandonou. Como pode o Senhor confiar em mim e dizer que eu sou valente? Será que você é o anjo do Senhor mesmo? Mas aqui Deus estava dizendo para ele: olha, eu confio em você, você é um homem valente. Versículo de número 14. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha o que Gideão disse: eu sou mais pobre, a minha família é a mais pobre, eu sou o menor, eu sou o mais novinho, eu sou aquele que não conhece nada, eu sou aquele que todo mundo despreza. Querido, não adianta eu e você se diminuir tanto. Não adianta eu e você dizer: olha, eu sou coitado, olha, eu não sou de nada. É momento de você entender que Deus confia em você, amém? E que existem sementes na tua mão e que é necessário você plantar, é necessário você regar, é necessário você entender que Deus quer que dê frutos, Deus quer que produza. Mas para isso você tem que entender que Deus confia em você, como confiou em Gideão. Agora volta à pergunta do começo da palavra: você está preparado agora para plantar? Você está preparado agora para semear o que Deus confiou nas suas mãos? Ou você quer continuar do mesmo jeito? Eu até plantei algumas sementes, mas essa aqui eu não vou plantar agora não. Essa aqui eu vou guardar comigo. Um dia eu vou plantar ela. E você deixa guardadinho. Eu posso até plantar semente na minha família, mas do meu ministério não. Da minha vida espiritual agora não. Do meu casamento agora não. Deus quer que eu e você plante todas as sementes que Ele confiou na nossa mão, amém? Todas as sementes que Ele confiou na nossa mão. Agora, para isso, querido, você deve fazer o que Ele disse aqui, no versículo de número 17. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo o meu presente, e eu ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, pondo a carne no cesto e caldo numa panela. Trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima ao caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor
a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Aqui mostra que ele estava em dúvida ainda de que realmente Deus estava falando com ele. Ele pediu um sinal a Deus: Deus, se é o Senhor que realmente está falando comigo, me dá um sinal. Você precisa de um sinal nessa noite de que Deus está falando com você? Se você precisa de um sinal, Deus ele vai te dar um sinal. Amém? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, Deus ele vai te dar um sinal. Agora é o momento de você entender que existem sementes e que você precisa fazer com que ela produza. Agora, se ela não produzir, não adianta você culpar outras pessoas. Não adianta você culpar Deus. Porque tem pessoas que chegam ao extremo de culpar Deus. Não adianta. É o momento de você entender, se não tem dado fruto, alguma coisa tem dado errado, está de errado comigo. Se não tem dado fruto na minha vida financeira, alguma coisa eu tenho dado de errado. Eu tenho feito errado. Se não tem dado fruto no meu ministério, alguma coisa eu estou fazendo errado. Se não tem dado fruto na minha vida espiritual, alguma coisa está de errado. Não adianta, mano. A gente quer fazer tudo, quer construir, quer que a obra cresça, quer que a gente dê, mas é necessário fazer o que Deus está falando. A semente está na nossa mão, agora é eu e você que tem que trabalhar ela. É eu e você que tem que trabalhar ela. Amém, amados? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Segunda Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Diz assim: e digo isto, que semeia pouco, pouco também. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Esse versículo aqui fala a respeito da nossa vida financeira, de você semear, mas você pode levar para outras áreas da sua vida. O que você semear, se você semear pouco, pouco também você vai colher. Agora, se você semear muito, muito você vai colher. Você leva para todas as suas áreas. Se você semear pouco para a sua família se converter, pouco você pode esperar. Se você ora, jejua pela sua família, se você dá bom testemunho, se você fala de Jesus para eles, as coisas tendem a acontecer mais rápido. Amém? Se você plantar pouco, pouco também você fará. Se você quer que você produza na sua vida ministerial, você tem que plantar mais, você tem que orar mais, você tem que estudar mais, você tem que perguntar para Deus o que Deus tem para a tua vida. Se você quer plantar mais, semear mais na sua vida financeira, você tem que semear mais. Eu quero colher, eu quero ser abençoado na minha vida financeira, mas se eu semear pouco, a chance é menor. É o que Deus está nos explicando nessa noite. É o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Semeia com alegria. Plante com alegria. Busque com alegria o Senhor. Faça as coisas de Deus com alegria.
Não por força, não por violência, mas pela vontade de Deus, pela presença de Deus na sua vida. Agora você quer plantar pouco? Pouco você vai colher. Você quer plantar muito? Muito você vai colher. Deus é que vai fazer comigo e com você, no nosso ministério, na nossa igreja. Mas para isso, você tem que entender. Semeando pouco, pouco eu vou colher. Semeando muito, muito eu vou colher, amados. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Abre lá em João, último versículo dessa noite, João capítulo de número 12. João capítulo de número 12, versículo 23. João 12, 23. Glória a Deus. Diz assim o texto: Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será? Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito. Olha que forte. Se o grão de trigo não morrer, fica por si só e não dá frutos. O Senhor aqui está falando da morte dele. Ele está dizendo, se ele não morrer, não vai dar frutos. Os frutos é eu e você que o Senhor está falando. Se ele não morrer, se ele não ressuscitar, onde vai ficar os frutos? Aonde vai ficar? E o Senhor logo falou comigo, quando eu li esse versículo. É necessário que morram algumas coisas em mim e você para que nasça frutos. Para que dê frutos a minha vida e a tua vida. É necessário que morra o nosso interior. É necessário que morra o nosso eu. É necessário que morra o pecado dentro de nós, para que as coisas dêem frutos, amados. Amém? Se você receber essa palavra no coração, fique de pé em nome de Jesus.